Olá! Mais um episódio do podcast do Borges. Hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante para você que é empresário, para você que é empreendedor, que é precificação, como fazer, e nós vamos ter aqui várias perguntas que vai nos ajudar até mesmo a entender esse processo, você que é empresário, você que é empreendedor. Eu sei que você tem essa necessidade, mas às vezes você tem muitas dúvidas. Está conosco aqui um amigo, um parceiro, profissional há 15 anos, Bruno Correia, que trabalha no desenvolvimento humano. Bruno, um prazer te receber aqui. E interessante, tá? O podcast é nosso, mas o Bruno vai nos trazer aqui como entrevistador da minha pessoa para o assunto que tem. Então ele trouxe várias perguntas para você que não está conosco, mas ele já fez uma busca aí e vai te ajudar. Vamos lá, Bruno, fala um pouquinho de você, aonde te encontrar e o que realmente você tem para nos ajudar aqui, que há 15 anos como profissional na área de desenvolvimento humano. Amém. Valeu, André. Muito obrigado por essa abertura, por esse convite. É uma honra estar aqui na sua presença. Nós temos aqui, eu tenho como contribuir aqui com as perguntas, mas realmente eu quero estar hoje aqui representando a todos vocês que estão aí do outro lado a fazer as perguntas mais acertadas para sacar desse grande homem tudo que você tem de riqueza nessa área, cara. Porque assim, o pouco de tempo que eu já tive de conversa com você deu para ver suas capacidades e eu tenho certeza que vai impressionar. Porque o pouco que eu já perguntei aqui, eu já fiquei impressionado. E assim, ó, o Bruno vai fazer essa transição das perguntas que você tem, que ele já fez uma captação. Por quê? O evento vai acontecer dia 28/10 em Cuiabá, Mato Grosso, onde nós vamos trabalhar em uma imersão ensinando você do zero até o lucro, ou seja, precificando muito bem seu produto e serviço. Porém, o Bruno que vai ser essa pessoa importante agora de nos entrevistar, falando comigo quais são as dúvidas até mesmo dele, que o Bruno também tem, como você. Mas também ele captou algumas dúvidas, algumas perguntas da nossa audiência e ele fez uma busca aí. Bruno, agora é com você, meu cara. Valeu. Vamos lá. Primeiramente, eu queria deixar aqui meus elogios ao trabalho que o André faz, né? Meu nome é Bruno, eu trabalho na área do desenvolvimento humano desde muito novo, com projetos sociais, e eu já lidei com diversos públicos. Então, baseado nessa experiência que eu tenho de mercado, de públicos diversos, eu vejo muito isso. As pessoas, onde eu já rodei o Brasil trabalhando com isso, eu vejo muitas vezes as pessoas se prostituindo em matéria de preço, pecando aí muitas vezes, se facilitando, se diminuindo as suas capacidades, todo o seu trabalho. E eu sinto pena quando eu vejo uma situação como essa, porque às vezes a pessoa ela pode render muito mais, ela pode ter uma melhor qualidade em cima de tudo o trabalho dela. Então, eu, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa. Eu acho que todo mundo que sai do outro lado necessita saber disso, com peso mesmo, com verdade sobre o assunto. E esse evento que você vai promover, eu acho que vai ajudar muito, sabe? E Bruno, antes de você começar com o principal aí, aonde nós encontramos o Bruno? Cara, nas minhas redes sociais, vamos lá. Meu Instagram é Bruno Correia, Bruno F. Correia 21. Ali eu faço um trabalho todo de desenvolvimento humano, né? Através de terapias, com relacionamentos e tal. Tenho projetos sociais. Meu WhatsApp é 65 99612 7593. Alguém precisar de algum trabalho relacionado ao desenvolvimento humano também pode entrar em contato comigo. Tá bem? E assim, eu vou tentar aqui transmitir as perguntas que eu mais vejo, as dores de vocês para o André. E nós vamos tentar aqui também elocubrar juntos aqui sobre perguntas, sobre necessidades que às vezes vocês não têm claro, porque tem coisas que nem vocês sabem que vocês precisam saber em matéria de precificação e que o André, como especialista nessa área, vai poder dar esse insight para vocês. E antes de começar, eu quero convidar você a seguir o nosso perfil, dar um likezinho aí e, se puder, compartilhe realmente esse assunto. É para todos os empresários e empreendedores que vendem um produto ou serviço, ou até mesmo ele agrega em alguns lugares, né, essa expertise de poder fazer essa comercialização da sua hora ou até mesmo do que você tem a agregar. Bruno, agora com você, eu estou aqui disponível. Realmente o que eu quero
que você traga aí é todas as dúvidas que o nosso público, nossa audiência tem, porque falar em precificação é um termo até meio distante para alguns empresários. Porque ele entende o seguinte, ele sabe que existe preço, existe valor, mas o que é precificação? Então agora eu espero que você traga realmente essas dúvidas para que a gente possa deixar claramente para você, empresário, empreendedor, que você possa entender o movimento que nós estamos fazendo nesse evento dia 28/10 desse ano de 2023. Show de bola. André, vamos começar pelo começo, né? Diria a conselheira Cássio, mas diga pra gente, na sua visão, porque se eu for pegar num livro, se eu for pegar ali, vamos dizer, num dicionário de empreendedor, essa pergunta que eu vou lhe fazer vai estar escrita lá. Mas eu quero ouvir na sua opinião, na sua perspectiva, o que é precificação. Dentro de uma linguagem mais, digamos assim, comum, precificar é você pegar seu produto e serviço e colocar o preço para se vender. Então, precificar é discriminar tudo que você teve de investimentos, suas despesas com margem de lucro para a venda. Então, é colocar o preço certo para que você possa ter lucro, resultado na sua empresa. Legal. Então, assim, vamos lá. A precificação, então, é no fundo querer achar um meio de ter lucro, certo? Uhum. Mas para eu conseguir ter esse lucro, creio eu, imagino eu, que nós tenhamos bases sólidas comuns em qualquer área. Sim. Aí depois eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a algumas áreas específicas. Mas, de um modo geral, quais são os pilares para a gente montar uma boa precificação? Uma excelente precificação, ela precisa ter todo o seu investimento, digamos, os custos que você teve para adquirir um produto ou até mesmo você prestar um serviço, os custos, os investimentos que você precisa ter, porque às vezes você adquire um produto, mas você precisa investir para que ele se torne de uma forma vendável, né? Então é trazer todos esses custos, investimentos, taxas e impostos com uma margem que satisfaça seu negócio. Por quê? Às vezes eu vejo muito empresário ele entendendo do custo do produto, mas ele deixa a desejar na hora de colocar a taxa ou a margem, né, o markup ou a margem de lucro. Por quê? Ele não entende a necessidade do negócio dele. Aí ele coloca uma margem que, digamos assim, ela seja até positiva, só que ela não sustenta o negócio dele. O que acontece com a empresa? Ela tem que vender cada vez mais, mas ao mesmo tempo ela só está cavando um buraco e ela não consegue se sustentar, ou seja, investir e crescer, porque empresas que não crescem, ela infelizmente ela fecha, porque o mercado hoje ele te força a estar num posicionamento competitivo. Se você não cresce, você não tem competição, você não está na competitividade do mercado e aí você acaba o quê? Recuando ao ponto que você vai fechar seu negócio, ou seja, tendo prejuízo. Então, a precificação é um ponto essencial para você levar a sua empresa ao próximo nível, ou seja, ter lucro, continuar crescendo, investindo e ainda prosperando, porque se você não traz uma inovação para a sua empresa, com a tecnologia, as informações que nós temos hoje, ela está defasada a fechar. Legal, legal. Queria abrir também aqui perguntas aqui também para o pessoal da nossa direção aqui também, que tem empresários aqui fazendo gravação, correndo por trás das câmeras aqui. Então, essa galera também quiser fazer pergunta aí, Vitor, beleza? Pode mandar bala que o André aqui ele recebe pé no peito aqui, viu? Isso aí, manda, eu quero, Bruno, que você traga aí realmente essa dúvida que a nossa audiência tem, porque às vezes a pessoa que está ali, ele é um empreendedor que ele tem a expertise de fazer ou até mesmo de produzir um produto, mas ele não tem base nenhuma nos termos, digamos, da administração. Então, assim, traga até esses detalhes, porque a pessoa é o seguinte, ele faz, um exemplo, ele pega uma água, vamos falar de uma água dessa, ele pega uma água e ele vai revender. Ele não entende que ele precisa ter alguns caminhos para que ele possa ter lucro. Não é só comprar água por R$1 e vender a R$2 e falar que R$1 é lucro, né? Então, possa realmente extrair isso aí para uma linguagem que eles entendam. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não, é difícil. E uma coisa que você vai ver também, que vai estar conosco no evento,
A precificação que nós temos, esse treinamento, é para a pessoa que não sabe nada e não precisa saber, mas vai aprender no nosso evento. Legal. Ainda nesse primeiro momento, vamos dizer assim, técnico, né, da parte de precificação, eu queria perguntar uma coisa. E depois desse primeiro momento, eu queria partir já para alguns casos bem específicos mesmo, que eu acho que a gente vai conseguir dar uma variada nesses ramos, né, nesses nichos de mercado. Mas eu queria fazer mais uma pergunta mais técnica, assim. Na sua visão, né, como precificar o valor em si? Porque muitas vezes nós temos um produto que ele está sendo vendido, vamos dizer assim, a um algarismo, e que a gente como empreendedor, como pessoas que lidamos com pessoas, e a gente vê às vezes que aquele algarismo, para uma pessoa ele tem um valor. Sim. E para outra pessoa tem um valor muito menor. Como você vê a questão de precificar algo relacionado ao valor que aquilo tem mesmo para a pessoa? Não sei se eu consegui ser claro. Sim. É porque muitas vezes tem a questão que você não vende... como você disse isso de manhã para a gente. Você falou assim, nós não vendemos um produto, nós vendemos o valor que ele representa. E precificar não é só saber dos números. Na verdade, você precisa colocar ali até mesmo o valor que você agrega aos benefícios do cliente. Ou seja, se você tem uma marca, digamos uma marca de carro, vamos pegar aí uma Ferrari. Ela está vendendo a esportividade, ela vende a performance, mas ela vende uma marca que está aí há um tempo somente desenvolvendo carros de alta performance. Então tem um valor diferenciado. E ela vende, se você pegar um carro da Ferrari mesmo e desmontar ele em relação a outros carros, qual é o diferencial ali? É a marca. Então, o valor, ou seja, a marca que você tem, você precisa descrever o desenvolvimento que você fez ao longo do tempo. Um exemplo, você pega uma marca de tênis, a Nike. A Nike ela faz um processo que ela desenvolveu a marca. Então, o tênis é muito bom, só que ele vende ali, é o valor da marca. Então, como fazer isso? Entendendo seus custos, mas entendendo também todo o benefício e toda a garantia que o cliente tem com o seu produto. Porque o valor, digamos aí, numa marca, é a credibilidade que você construiu ao longo do tempo que você vai precificar. Então, você pega uma marca forte, ele já tem uma credibilidade no mercado, um refrigerante simples, a Coca-Cola. Você pega uma outra cola, né, um refrigerante do mesmo formato ali, das mesmas características, mas o diferencial ali é a marca, é a credibilidade. Então, precificando isso, é você entender que todo investimento que você fez para ter essa credibilidade, ela precisa ser jogado no preço de venda. E aí que vem o desenvolvimento que você fala, eu não posso comparar meu preço com um concorrente. Porque eu desenvolvi, eu trouxe credibilidade, eu tenho know-how, eu estou no mercado há mais tempo. Então isso precisa sim ser jogado no seu produto lá na precificação, fora a margem. Porque você tem um fator maior ali, você tem uma marca, você tem uma credibilidade, você investiu nisso, né? Então a sua marca, ele também tem um diferencial e você precisa precificar isso. Porque senão você vai se comparar somente com os produtos, mas a diferença das empresas é a credibilidade que ela traz, porque a marca é forte, ela nunca teve problema, ou se teve problema ela corrigiu, ela tem um sistema de saque ali que ela dá atendimento ao consumidor, então assim, ela faz de tudo para que a experiência com produto e serviço seja a melhor possível. Então, precificando, o valor é jogando esse desenvolvimento que você fez na hora de precificar para que você tenha, sim, um processo a longo prazo beneficiando todo o investimento que você fez na marca. Legal, legal. Baseado nisso também, André, eu queria contar um caso, né? E ouvir a sua opinião sobre esse caso. Certo. Tipo assim, como você daria uma solução para esse caso ou daria um insight para esse empresário? É uma pessoa que ela trabalha no ramo automotivo, ela tem um público-alvo muito fiel a ela. Certo. Porque se trata de pessoas com uma faixa etária de idade, onde as pessoas não querem mais se preocupar muito em saber da peça, de como que faz. Aquela pessoa que chega ali e fala, olha, tá aqui, eu só quero que você resolva. E é um público mais ligado ao público feminino, o nicho é mais feminino. Então são pessoas de uma certa idade e um público, um nicho, vamos dizer assim, um público-alvo, que ele não se preocupa tanto com saber do processo, ele só quer confiança. Baseado nisso,
Eu perguntei para o empresário bem assim, eu falei, há quanto tempo você mantém a sua tabela de valores? Ela falou assim, olha, já vai fazer 10 anos que eu mantenho o mesmo valor, mesmo preço na tabela, ele não muda nem na mão, ali na caneta ela não muda nada. Mas eu perguntei, eu falei assim, você não acha que você poderia subir seu preço, ainda que seja um pouco, até para atrair, tirar um público que não te pertence, que te dá muita demanda e não volta, dá trabalho, aquele público aquele comprador ali, aquele cliente seu que dá trabalho muitas vezes, e atrair um público mais voltado a esse nicho. E a pessoa pegou e falou isso para mim, é isso que eu queria ouvir sua opinião. Ela falou assim, nunca parei para pensar nisso. Então, às vezes, a gente vê pessoas que podem subir um pouco o seu valor, né? Sua tabela, ganhar um público específico e tirar um público que não lhe pertence. Sim. Porque isso eu vejo, eu como usuário de mecânica, eu vejo que isso é justo. Não que eu queira pagar mais caro, porque eu quero pagar mais barato. Porém, você sabe que é justo pagar um preço melhor para uma pessoa que você tem confiança. Sim. Né? A precificação, ela precisa, o que eu recomendo aqui na consultoria, né? Nós temos uma empresa de consultoria, nós recomendamos, no mínimo, a cada 3 meses você precisa corrigir, desde que você não tenha um fator muito alto nos seus negócios. Porque tem empresas aí, digamos assim, quem trabalha com aço, com cimento, às vezes a correção ela é semanal. Então você precisa aí estar acompanhando. Se você não tem uma correção na hora de comprar produtos, então o ideal é no mínimo a cada 3 meses. E o que você falou, se ela tem um nicho diferenciado, ela precisa colocar esse valor que ela tem perante aos seus clientes na precificação. E assim, se você já tem um nicho definido, a correção do preço, um cliente que ele tem um bom atendimento, ele não fica na pesquisa de preço, ele vai no benefício, ou seja, no valor que você entrega. Na confiança que ele tem, né? Então, assim, são nichos diferentes. Se você tem um produto premium, se você tem uma entrega diferenciada, o cliente ele não vai atrás do preço, porque ali ele sabe que ele está comprando benefício. Agora, quem compra preço, aí sim, ele paga qualquer coisa porque ele está fazendo um leilão. Só que esse nicho aí compensa sim ela fazer uma nova análise, ela vendo o valor que ela tem perante aos concorrentes e corrigir a margem sim. E o cliente dela não vai buscar o desconto porque ele sabe da entrega. Então, corrigindo a margem e também colocando o seu valor no seu negócio para que você possa continuar dando esse cliente esse atendimento. Porque, querendo ou não, se você tem um nicho, uma entrega maior, vai demandar também serviço, vai demandar também uma entrega, vai demandar investimento. Então, o que você precisa fazer? Sempre corrigir a margem, porque senão, se você não corrigir, às vezes você não vai conseguir fazer essa entrega. Sim. E essa entrega, ela tem um custo para a empresa, então precisa sim corrigir sempre, colocar isso na sua precificação. Uma outra pergunta que eu vou te fazer relacionada a esse mesmo fator. E a pessoa me fez essa pergunta e eu dei uma resposta para ela. Vamos ver se eu dei uma resposta certa. Eu quero ver se eu acertei ou se eu errei. Aprender com o mestre aqui. Vamos lá. Ela perguntou bem assim. Se eu subir o valor, se eu subir a minha tabela, ali o meu algarismo na tabela, e meu cliente fiel, que está aqui todo mês, ele reclamar do preço, o que eu faço? É um receio de todo empresário e empreendedor em fazer a correção dos seus valores na hora de vender. Por quê? Primeiro momento, você imagina com o bolso do cliente. E você, empreendedor, você não pode fazer essa análise, essa ótica, porque quem vai comprar é seu cliente. Ponto. Segundo, se você não corrigir sua margem, significa que você ou vai ter prejuízo ou até mesmo você vai fechar sua empresa, porque você não vai aguentar bancar. Porque uma empresa que não seja para benefício ou beneficiente ao próximo, ela foi nascida para dar lucro. Então você precisa corrigir a margem, você não pode ter esse receio de ficar com medo. Porém, como fazer isso? Você corrige a margem e ainda você gera valor para o seu cliente, para que ele não fique com foco no preço. Um exemplo, uma xícara era 5, eu passei para 10,
O cliente, se ele ficar focado só no preço, ele não vê o valor que uma xícara bonita tem. Ele servir um café para uma pessoa especial. Então você precisa tirar o foco do preço, porque senão, infelizmente, ele vai ver só o que ele vai pagar. E o cliente que você corrige o preço, ele precisa entender o que ele vai levar. Preço é o que paga, valor é o que você leva, ou seja, os benefícios. Eu dei a resposta para ela, pelo jeito eu acertei. Eu dei a resposta para ela assim, falei, olha, você falou isso de manhã também para mim, eu falei assim para ela, falei, olha, se a senhora subir o preço e a pessoa reclamar, você não fala sobre o que você subiu, o valor ali, o preço que você subiu. Você vai falar sobre o que você está entregando, que é confiança. Porque você quer um público, entregar confiança para esse público. Então, você está nichando confiança. Isso. E assim, querendo ou não, você precisa trazer os argumentos e, ao mesmo tempo, mostrar para o cliente o que ele está levando. Porque, às vezes, ele compara você com a empresa que não tem nem como comparar. Ele joga você lá embaixo, então ele desclassifica você. E mecânica é um nicho que é de confiança, né? Confiança. Ela tem que vender confiança, né? É porque, um exemplo, você faz uma revisão num carro, às vezes você vai andar só na cidade, mas às vezes você pode fazer uma revisão do carro. Nós que estamos aqui na capital do Mato Grosso, aqui a São Paulo, 1.600 quilômetros. Você pega o carro a 1.600 quilômetros, se der um problema lá, imagina o transtorno que você vai ter. Então, realmente, você precisa levar esse valor e precificar. Não é cobrar mais caro do cliente, é você vender o seu produto e serviço com a margem que dê lucro para você continuar crescendo. E até mesmo se você inverter a lógica, o cliente, ele reconhece o seu benefício, ele não vai ficar preso na sua correção. Ele vai ver e falar, olha, tudo bem, eu compro dessa empresa, ela é mais cara, mas a entrega dela é incomparável. Então você precisa sair da ótica do preço e trazer o valor. Porque precificar é continuar crescendo a sua empresa, não ficar com medo, né, do cliente não, ele vai ver que eu subi. É normal, o mercado faz isso. E muitas empresas na pandemia, Bruno, aconteceu o seguinte, veio a pandemia, fechou tudo. Depois entrou máscara, entrou álcool em gel, entrou vários fatores e objetos que não estavam no preço. Só que as empresas tiveram que continuar porque é o seguinte, ninguém estava vendendo. Só que depois o que aconteceu? Todo mundo começou a corrigir sua margem. Porque imagina, você não tinha máscara, você tem máscara e às vezes a máscara ela é descartável, a luva é descartável. Você coloca isso no seu preço, às vezes dependendo do atendimento, né? Um profissional da área da beleza, ele corta cabelo, sei lá, de 10 pessoas no dia. Dependendo do nível que ele está e o nicho que ele está, ele usa 10 kits. Isso tem um custo. Então ele precisa realmente corrigir a precificação. E tiveram muito problema com isso, porque no começo não dava para corrigir, a gente não sabia nem como é que ia ser. Todos os nossos clientes, a gente já de cara, a gente começou a corrigir, mesmo alguns empresários falando, mas se eu corrigir eu não vou vender. Eu falei, se você não corrigir, você quebra. Então você precisa ter essa ótica. Se você não corrigir seu preço, não precificar, você quebra. Então é mais interessante você continuar atendendo até mesmo o seu cliente que você tanto valoriza, porque se você não fizer isso, você vai quebrar e não vai atender mais ele. Então assim, você não tem lucro e não atende o cliente. Então você precisa cuidar também do seu cliente. E cuidar do seu cliente é corrigir sua margem para que você continue atendendo ele. Legal, André. Show de bola. André, essa é a pergunta... É o meu pé no peito, hein? Vamos lá. Porque essa daqui ela é uma pergunta, vamos dizer assim, melindrosa para responder. Que é o seguinte, e eu sou desse nicho também, porque eu também sou músico, tenho um violoncelo, sou violoncelista, já toquei em São Paulo, morei um tempo lá. Aqui eu tenho uma companhia musical que a gente toca em casamentos. Atualmente, pela minha demanda de trabalho, eu não foco muito nisso, mas é uma paixão que eu tenho. Eu trabalho com projetos sociais na área da música. E como eu lido muito com o público da arte, tanto da arte, vamos dizer assim, serviço, quanto da arte ligado a produto, porque é interessante, né, ver isso, esse mundo da arte, porque tem gente que vende produto artístico e tem gente que vende serviço artístico. Sim. Então, a pergunta é, como precificar um produto artístico, e eu vou dar um exemplo, certo, e precificar um serviço artístico? Serviço é música, porque é um serviço, você está ali tocando e tal. Agora, um produto é uma padaria.
por exemplo, um doce, Sim. né? Vamos dizer, sei lá, você vai, uma pizza que você faz em loco para a pessoa, toda a caráter, Sim. com um forno que você leva e tal. Então, assim, é um produto que tem arte e é um serviço que tem arte. E a galera, nossa, no mundo da música, essa daqui eu vou mandar inclusive para alguns amigos que eu tenho. Eu quero ouvir sua opinião porque eu já sei para quem que eu vou mandar. Como tirar essa galera, essa visão de se colocar lá embaixo para vender rápido? Vamos por etapas. Vamos lá, para o serviço artístico ou serviço na área, né, de música. O que acontece? Você precisa entender qual é a sua demanda do instrumento que você tem. Quanto um exemplo, em um mês você faz, qual é a sua produção nesse mês? Eu faço, dependendo do mês, uma média que eu faço é de 5 atendimentos, né, no mês. Ok, digamos assim, 1, alguma coisa por semana. Então você vai pegar seu investimento principal, que seria seus instrumentos, e você vai fracionar ele pelo tempo que ele tem de uso, pelo tempo que você precisa da manutenção. A gente até falou do violoncelo, onde você faz as trocas de corda uma vez por ano, você precisa fazer alguns ajustes. Então você vai colocar tudo isso para a ótica da durabilidade. Se for 3 anos, todo o investimento que você tem que ter para manter esse equipamento em dias. Depois você vai fracionar isso por mês e perante os 5 atendimentos que você faz, você vai trazer por atendimento. Aí você vai ter o custo do equipamento. Ponto. Você tem um equipamento. Custo, agora né? você Só vai o custo. trazer. Isso é custo. Isso aí é o seguinte, empatei, pelo menos eu estou com o meu violão. Daqui a 3 anos eu tenho outro violoncelo. Ele tá ali e eu consigo manter ele. Aí você vai jogar a sua hora também, né? Que é uma hora de trabalho que você vai ter que colocar ali, jogando o seu valor e a sua margem. Porque muitos empresários, eles fazem, ou de repente profissionais liberais dessa área, ou ele não coloca todo o custo do equipamento, ou às vezes ele não coloca o valor dele. Cara, é nessa questão do valor que eu vejo a galera pecar. Não só na área da música, mas em muitas áreas da arte. Porque, um exemplo, você vai pegar um instrumentista que toca violão. Às vezes o violão dele, igual a gente falou, um violão, sei lá, um preço médio de R$1.000. Aí você vai pegar um profissional mais classificado e qualificado, ele tem um violão de R$15.000. Não tem como você comparar os dois instrumentos. Eu não estou falando nem do profissional, mas dos instrumentos. Então você precisa colocar tudo isso na sua precificação. Por quê? Senão você vai buscar sempre ali fazendo uma pesquisa de mercado pela entrega do outro. Mas e você? Você tem um equipamento melhor, você tem o seu valor, então você não pode entrar nessa briga. Então você precisa saber quanto é o seu valor, quanto que você tem de entrega, porque, igual você falou também, às vezes você vai tocar, sei lá, numa cerimônia mais, digamos assim, glamurosa, um casamento, você tem um nível de roupa, você precisa colocar tudo isso. Sua precificação não é somente, minha hora de trabalho custa tanto, não, é equipamento, é sua hora de trabalho, às vezes investimento com vestimentas e o seu valor e margem. Por quê? Você imagina um violão de R$15.000, por mais que você coloca na precificação, mas se de repente ele quebra, se você não tem realmente uma precificação correta, como é que você repõe esse equipamento? Então, você tem que entender o seguinte, eu não posso me comparar com o próximo, porque eu entrego diferente, eu tenho instrumentos diferentes e eu me valorizo diferente. E o valor e a margem, essa é a diferença na precificação. Se você não colocar isso, você vai ter problema, sim. Relacionado a isso, André, até queria contar um exemplo, né? Que esses dias eu estava conversando com o pessoal que tem lavagem, que faz lavagem automotiva, tem lava-jato pela cidade. Certo. E eu vi que subiu a tabela aqui em Cuiabá, não sei se vocês perceberam, mas subiu de um mês para cá, mais ou menos subiu a tabela. E nessa tabela, eu perguntei para alguns donos, eu falei assim, como que funcionou? Vocês conversaram, vocês trocaram a ideia? Porque, tipo, todo mundo subiu de uma vez. Igual o posto de combustível, né? Um sobe, todo mundo sobe. Foi a Petrobras que falou para vocês, sobe o preço aí porque subiu lá nos Estados Unidos, né? Como é que foi o negócio? Aí os caras falaram uma coisa bacana que eu achei interessante, porque eu via o valor totalmente assim, desnivelado com a realidade. Os caras estavam cobrando R$20 numa lavada simples, assim, e falaram, cara, isso aqui não faz sentido. Aí eles subiram, todo mundo subiu para 30, 40 agora, tá por aí. Mas enfim,
eu vi que quando um abaixa, aí o outro vai e abaixa. Só que assim, a galera fizeram o movimento inverso. Um subiu, tava todo mundo esperando. Aí um subiu e todo mundo subiu também. Então eu achei bacana esse movimento. Então assim, nessa área da arte, eu acho que, não sei se a sua opinião sobre isso, porque criar valor, depois vem a precificação, né? Sim. Mas essa imagem de valor, veio um pouquinho também relacionado à precificação, mas essa questão do valor. Como que a pessoa pode subir o seu valor para poder precificar com qualidade? Porque muitas vezes ela quer precificar, ela calcula tudo do jeito que você falou, mas ela não tem o valor. Ela quer cobrar mais caro pelo seu serviço. Como que ela cria aí o valor para trabalhar a precificação depois? O que o profissional precisa entender que é o seguinte, a precificação ela tem etapas, só que o valor é a entrega que você faz diferente do outro. Então não adianta eu jogar lá, um exemplo, eu vou fazer um instrumento que eu estou tocando em algum evento, eu jogo lá a minha precificação e eu coloco só de valor, sei lá, eu coloco R$500. Só que a minha entrega é muito diferente do outro, porque o valor é a entrega sendo diferente do próximo, ou seja, do outro profissional. Então, saber o valor, primeiramente eu preciso saber a entrega que eu faço para mim poder cobrar ela. Ó, só usando um exemplo para falar isso que você falou. O rapaz chegou para mim e falou: minha tabela para tocar no casamento é R$3.500, 2 músicos. Isso aí, o pessoal de Cuiabá sabe que é fora do comum. Por quê? Para quem está iniciando, vamos dizer, minha empresa era nova na época, é fora do comum isso. Não, o pessoal vai cobrar R$600 cada um, vai dar 1.200. Mais que o dobro. Aí eu encontrei uma pessoa que falou: nossa, mas eu encontrei uma outra equipe que com 4, 5 músicos fazem menos do que você está cobrando só em 2. Eu falei: mas por que eu vou fazer isso? Porque eu vou cantar em latim. Esse pessoal consegue cantar em latim uma missa inteira? Esse é do seu diferencial. É um valor que não existe na cidade. Isso. Por quê? Agora está começando esse movimento aqui. O que o empresário precisa entender? O valor também é medido pelos clientes que você atendeu. Quem são os seus clientes que você está atendendo, que você pode trazer ali para fechar um negócio? Falar, não, é o seguinte, se você tem um valor alto, significa que os seus clientes são do nível mais alto. Então você traz essa expertise e esse case de sucesso no fechamento. Um exemplo, eu trabalho com a empresa tal, onde é uma empresa grande, ela não contrata qualquer um. Então, gerar valor é trazer esse case de sucesso. Só que se você não tem nenhum case, não adianta você cobrar. Boa. Entendeu? Você precisa equilibrar a sua balança, ter o case de sucesso, trazer isso para o fechamento, porque aí sim a pessoa fala, pô, o cara é diferenciado. E lembrando, Bruno, até você falou da pergunta da padaria, tá? Voltando aqui. Então, assim, para o profissional da área da música, ele precisa gerar valor, mas se ele não tem case de sucesso, não adianta ele gerar valor ainda. Ele precisa gerar valor, depois corrigir a sua margem com valor. Por quê? Para que você possa ser diferenciado dos outros, você tem que fazer uma entrega maior, ter case de sucesso, ter uma prova social, aí sim o pessoal fala, não, realmente os seus clientes é diferente do cliente que o outro veio aqui e me apresentou. E falando sobre a padaria, né, de um produto diferenciado, específico, como é que você gera o valor? Às vezes você faz produtos por encomenda. Então você precisa entregar isso para essa pessoa, mas mostrando as diferenças que você tem no produto. Às vezes o produto em si, a receita é a mesma, mas a sua decoração, o seu capricho é diferente. O valor a gente mostra no produto, numa embalagem, numa cartinha, algo carinho, mínimo, né? Diferente, entendeu? Algo que você traz ali que não foi feito pela indústria, mas foi feito manualmente. Então, o valor você vai trazer isso na embalagem, na entrega, né? Um modo que você faz, eu vejo muitos profissionais, às vezes em um produto de roupa, alguma coisa, ele coloca um perfume na embalagem. Nossa, que legal, cara. Então, assim, a entrega de valor, ela precisa ser identificada pelo seu cliente. Não adianta só você falar, não, mas o meu valor, qual é o seu valor? O cliente precisa entender e ver ou sentir, entendeu? Ou você, de repente, traz uma prova social do valor. Porque só falar, não, eu tenho mais, eu sou mais, falar por falar não resolve, precisa ter prova, precisa demonstrar isso. Então, legal. Se você, o produto tem algo diferente, você precisa demonstrar isso para o seu cliente. Legal. Porque nem todos perdem um tempo para isso. Porque ele está ali na loucura, ele só quer vender por tanto. Agora, quando você traz um diferencial,
O seu cliente vê, aí ele vai entender realmente o valor que você colocou ali e se é mais caro, mas ele não está comprando o preço, ele está comprando o valor. Legal. Aí sim é diferente. Então você precisa ter essas óticas, né? Só falar, não, eu vou cobrar mais caro, ninguém compra nada porque é caro. Ele compra porque a entrega é diferente. Ninguém compra uma Ferrari porque é só bonita. Porque se fosse assim, tem muitos carros bonitos. Não, é exclusivo. Não é qualquer um que compra. A história da marca, na verdade, se você entender, eu até fiz um post no meu Instagram que tem lá sobre a Ferrari, alguns passos da marca. Legal. Então você precisa entender que é o seguinte, a marca sempre esteve em todas as corridas de alta performance. Então ela vende isso. Só que ela traz também a sutileza de algo diferente, algo requintado, algo exclusivo. Então é todo um processo. O cara cobra o valor que quiser. Eles vendem exclusividade também, né? Se você pegar uma Ferrari, ela não é o carro mais rápido. Mas sério? Não o sabia valor, disso, não. Ela, Poxa, se que você legal. for pegar a Ferrari, a gente fala, não, Ferrari é rápido, mas não é o mais rápido. Sim. Só que o preço dela tá entre os melhores. Uhum. Por quê? O valor que ela entrega na marca, né? O cuidado que ela tem. Então é isso que você precisa entender. Não adianta só querer cobrar caro se você não demonstrar esse valor. Então você demonstra o valor, aí sim você é recompensado pelo preço. E antes disso, a próxima pergunta, dá um like aqui, compartilha esse vídeo, leva essa experiência que você está tendo aqui de precificação, produto e serviço para que você tenha lucro. Esse workshop que vai acontecer dia 28/10 em Cuiabá, Mato Grosso, onde nós vamos fazer uma imersão de precificação, onde você, profissional da área da beleza, você, profissional de arquitetura, todas as atividades e profissões, nós vamos trabalhar tanto profissional de serviço como de produto. E tem profissional que ele tem os dois. Então, esteja conosco lá que eu tenho certeza que a sua empresa, depois desse treinamento, vai para o próximo nível. Vamos lá, Bruno. Manda mais aquela boa mesmo, porque a nossa audiência ela quer interagir conosco, mas nas dúvidas que ela tem. Legal. Tem uma pergunta aqui de um grande amigo meu, amigo do peito, ele. E ele vai saber que eu estou falando dele, que ele mandou essa pergunta aqui. O que acontece? Eu trabalho também na área do marketing, oferecendo serviços, soluções nessa área também, né? E entro aí com essa área do desenvolvimento humano nesse trabalho que eu faço. Uhum. E uma pergunta que me fizeram, ele disse assim, pergunta para o André qual a forma correta de calcular descontos e promoções. O que eu devo levar em consideração para montar uma boa precificação baseada nisso? Olha, até agora a pergunta mais inteligente que ele mandou. Por quê? Porque é o erro maior que todos os empresários cometem. O empresário é o seguinte, ele faz a precificação às vezes até correta, só que ele esquece que ele não pode dar desconto. Ele não pode entrar. Agora não, peraí. Como assim? Não pode, porque é o seguinte, se ele fez uma precificação justa, como que ele vai dar desconto? O desconto sai do bolso dele. O que eu te recomendo, você que trabalha com produtos promocionais, o que você pode fazer? Digamos que você tem um produto que você quer trabalhar isso como, digamos assim, uma atração de novos clientes. Um produto mais barato para atrair clientes. O que você deve fazer? Você não dá desconto, você faz uma precificação com a margem específica para aquele produto. Porque o desconto, se você olhar grandes empresas, franquias, não existe esse nome. Ou que você coloque lá na sua margem, digamos, você tem um produto lá, você coloca uma margem de 30%. Você sabe que a sua margem é de 30%, você deixa uma porcentagem para o desconto. Só que o desconto ele pode ser atrativo, mas ele é viciante. O seu cliente ele vai ser atraído pelo preço, mas ele vai ficar viciado no preço. Então você depois vai ter dificuldade de trazer esse cliente para o que você precisa, que seria produtos que tenham uma margem melhor. Porém, são estratégias. Não sei se vocês conhecem, os supermercados, às vezes, ele tem alguns produtos que ele fazem parceria com a indústria, com uma margem menor para atrair o cliente. Só que, às vezes, ele corrige outros produtos para compensar.
Porque ele sabe que a estrutura dele, um exemplo, vamos pegar uma grande empresa, ela precisa de no mínimo 20% de margem. Se ele joga 30%, ele pode dar até 10%, aí ele equilibra a laje. Mas se ele der menos de 20%, ele tira do bolso. Aí o que eles fazem? Para não tirar do bolso, eles corrigem outros produtos para equilibrar a balança. São estratégia, mas não é dar desconto sem estratégia. Então você que é do marketing, até você me contou que você trabalha, alguns da nossa audiência também trabalham, então você precisa ter tudo uma estratégia. E a precificação é a melhor estratégia que você pode ter na sua empresa. Porque você sabendo até quanto você pode fazer nesse desconto, você atrai cliente, mas sabendo que você não está tendo prejuízo. Porque senão você pega um produto lá, aí o cliente fala o seguinte, não, eu quero um desconto. Aí não, vou te dar 10%, mas ele não sabe nem quanto é a margem dele, como é que ele dá desconto num negócio que ele tira do bolso dele. Como o povo fala, né? Vou tirar o leitinho das crianças. E tira mesmo. Porque você vai tirar, de repente, o lucro que aquele produto dava para sustentar o seu negócio. As despesas fixas. Né? Então, assim, você não pode dar desconto do nada. Você precisa ter estratégia. E o marketing, principalmente, uma boa precificação, junto com o marketing, aí você traz a estratégia certa para a empresa, para você ter lucro. Então, a gente poderia, André, dizer assim, que vou criar um caso que é delicado aí, baseado no que você acabou de dizer. Né? Não se dá o desconto, calculando margem e tudo mais. Mas, por exemplo, eventualmente, eu criar uma estratégia dentro daquilo que já é limite, dar um desconto ali para aquele cliente, vamos dizer que ele vai agregar valor, vamos dizer que ele atraia outros clientes junto com ele. Então, se eu pegar ele vai trazer uma rede de outras pessoas para mim. Certo. Eu dar um desconto para ele, é potencial ainda, tá? Esses outros clientes são potenciais, podem não vir. Mas eu dar para ele esse desconto e ganhar ele, você faria isso num negócio seu? Você vê isso vantajoso para... Eu vou precificar errado, vamos dizer, mas eu vou ganhar ali outras pessoas, né? Você tem que lembrar o seguinte, mesmo que tenha uma estratégia de trazer outro cliente, eu preciso equilibrar minha balança. Sim. Porque uma empresa, ela por mais que você fale, não, eu vou abaixar que compense. Porém, em que lugar você vai compensar isso? Porque você não pode deixar de compensar esse desconto. Porque senão é o seguinte, o que vai acontecer? Você atrai um cliente hoje, amanhã tem outro. Sim. Depois amanhã tem outro. Você precisa de cliente grande, mas você vai tirando dinheiro do bolso para ter cliente grande. E quem repõe isso? O seu cliente grande vai pagar mais caro porque você deu um desconto? Não vai. Então você precisa do seguinte, estratégia. Atraia seu cliente, mas tenha estratégia para não tirar dinheiro do bolso. Porque a empresa nasceu para dar lucro, desde que ela não seja uma instituição de benefício, né? Beneficente, né? Beneficente. Mas fora isso, gente, empresa nasceu para ter lucro. Porque senão ela não sobrevive. Hoje você fala assim, eu preciso de crescer. Não, você é obrigado a crescer. Cara, senão você não vai permanecer no mercado. Você tem que hoje atender, você abre uma empresa para atender 10 clientes, você tem que atender 20, você tem que atender 30, porque senão, o que acontece com o mercado? Te empurra, você não consegue nem atender os 10 que você tinha. E ainda, você que é empresário empreendedor, se você fizer uma análise, a média que nós temos aí de rastreamento por ano é de 10 a 30% de perda de novos clientes. Então você nunca pode parar de captar novos clientes. Por quê? Você vai ter uma perda de 10 a 30% da sua carteira. Dependendo do nicho, pode até ser maior. Então você não pode parar de fazer captação de novos clientes e principalmente sempre atualizar a sua precificação. Porque como é que você vai saber se você tem lucro? Hoje, qualquer empresário, qual é a sua margem de lucro? Eu tenho 100%. Primeiro que não existe 100%. Sim. Mas eu sei, me prova. Eu fiz um workshop. Você tá falando o que o Flávio Augusto falou no podcast. Ipsis literis, cara. Eu tive um treinamento que chegou um certo aluno, né, e falou para mim, não, mas a minha empresa é assim. Eu falei assim, não, ok, mas me prova como é. A pessoa não sabe, porque ela acha que é. Então, nós precisamos sair do achismo, do achômetro e trabalhar com números. Porque se você quer ter lucro, você tem que saber o que é realmente seu lucro, qual que é a sua margem. Se você quiser colocar 1% de lucro, desde que ele seja real, é válido.
Só que você não pode ser menos de 1%. Exemplificar isso que você falou, eu fiz uma vez, na pandemia, eu peguei toda uma grana que eu tinha, eu fiz um investimento em uma granja de frangos caipiras. Só que antes de fazer isso, eu fiz um bom estudo de caso, de campo e tal, e levei todo o meu estudo lá no pessoal da Empire. E eu levei para um engenheiro, eu falei, cara, me ajuda a montar aqui e ver se esse cálculo que eu estou fazendo aqui é real. Aí eu falei assim, pelo que eu estou vendo aqui, cara, é 300% o faturamento. É louco isso. Aí ele falou, aí eu falei, por que a galera não faz? Aí sabe o que ele falou para mim, um engenheiro? Porque a galera simplesmente não quer trabalhar. Porque realmente é 300%. Porque você investe num frango caipira, desde que você compra até vender abatido, você gasta R$15. E você vende a 45. Então, quer dizer, o faturamento é 3 vezes aquilo que você investiu. Aí ele falou assim, porém, quando você for ver todo o seu lucro líquido, sabe o que você tem que colocar na conta? Mortandade. Sim. A galera ninguém calcula a mortandade. É pequeno, mas existe uma perca grande. Né? Só que acontece, não é nem a perca grande, assim, é constante. Ele falou, olha o que ele falou. Falou, se você tem uma granja aí de 2, 3 anos, você já deve ter passado em algum momento com a mortandade coletiva geral de uma leva. E se morre uma leva, cara, seu negócio fica 6 meses parado. Falando em mortandade, olha que louco. Cuiabá, o clima é a menos de 40 graus. Teve uma reportagem que eu vi que os frangos estavam morrendo por causa da temperatura. E olha que eles tinham um processo lá. Porém, é o seguinte, você tem o risco, de repente, você tem lá os lotes, né, pronto para o abate. Se acontece alguma coisa, perde tudo. E ainda tem o investimento da estrutura, que por mais que você fala mais, o que eu vejo empresários, empreendedores falando, mas eu já paguei minha estrutura, mas você não precisa dar manutenção, você não precisa repor, vem um ventania aí, leva seu barracão, que eles têm um barracão, sim, né? Então assim, você precisa ter toda a estrutura feita, porque alguma coisa pode acontecer. Você precisa ter uma reserva de capital. E ele falou isso, ter uma reserva para investimento de reposição, manutenção. Então, assim, são várias etapas. É difícil eu falar qual que é a melhor precificação se eu não conhecer o produto. Então, normalmente, como a gente faz? A gente traz no workshop as etapas e ali eu ensino você com seus números a fazer a precificação. Legal. Por quê? Não adianta eu falar para você que é uma receita de bolo, porque cada bolo é de uma forma e cada empresa existe um diferencial. Então aí eu preciso entender, mas já que você está lá, que os empresários que vão estar, a gente vai ajudar dentro da expertise que eles já têm no processo, o que ele tem que colocar mais. Um exemplo, até me perguntaram aqui, como é que eu faço com a porcentagem de vendas? Você só vai pagar ao seu vendedor, digamos que você terceirize ele, depois que você vender um defeito que os empreendedores fazem. Ele faz a precificação antes da venda. E a precificação tem que ter as taxas também de venda. Cartão de crédito, comissão, taxa de comissão e entre outras. É só um detalhe. Só que esse detalhe faz a diferença. André, já que você entrou nesse assunto, eu queria perguntar assim. Por exemplo, você colocou um funcionário na rua para trabalhar e ele vai ganhar comissão em cima de uma venda. Uhum. O que tem que colocar para um empresário, para esse funcionário, dentro do todo o processo de precificação, o que você colocaria como taxas e como, vamos dizer, quesitos necessários para precificar? Vamos dizer, tem a comissão, as taxas da maquininha que ele vai levar para a rua. O que mais você colocaria? Você colocaria ali um risco, vamos dizer, uma taxa, uma reserva, com risco de, sei lá, um processo trabalhista? O que você vê? Como que você enxerga isso? Um exemplo, de repente, digamos para esse vendedor, né? O salário dele é um custo fixo, que é a folha de pagamento. E a porcentagem já é um custo variável, porque vai depender do que ele vender, a produção dele. Uhum. Agora, o que você pode ter dentro dessa precificação para o funcionário? Se você tem seguro, né? Você pode colocar a taxa de seguro, ter o recomendado, né? Você que é empresário aí, você ter uma apólice de seguro para que a sua empresa possa sim estar aí perante alguma eventual acidente protegido. Tanto para funcionários, né, que é acidente de trabalho, mas com outras coisas também. Plano de saúde, então você coloca tudo isso aí, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se você tem uma apólice e já está no seu custo, significa que dentro da sua precificação você vai estar tranquilo.
Por Cara, quê? isso traz uma segurança para o empresário monumental, né? Sim, Que legal. porque assim, se for pegar, nós temos também uma franquia de seguro onde a gente trabalha isso com o cliente. Às vezes você que é empresário, dono de um restaurante ou até mesmo um outro, um outro comércio. Se uma pessoa cai no piso da sua empresa, você é responsável por ele. Caramba. Então você precisa realmente se precaver, porque querendo ou não, você pega uma pequena indenização do nada, vai tirar dinheiro do seu bolso. Aí você fala, mas eu tenho uma reserva para indenização? Não, você tem uma reserva, só que se você tem um seguro, ele seguro já está na sua precificação e ele vai te proteger, né, de algumas coisas, inclusive de danos morais e tudo mais, porque você tem como provar que você já preocupou com esse seu cliente. Tem uma questão nessa matéria de segurança, não entra especificamente na precificação, mas no final das contas, precificação é dinheiro do bolso, né? Se você tira o dinheiro do bolso, você pode fazer uma boa precificação, mas vai sair dinheiro. Sim. Falando sobre isso, inclusive você tem negócio de seguros, né? Sim. Eu ouvi falar, você pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira aqui, mas eu ouvi falar assim, eu vi pessoas negociando com agências de seguro, empresas de seguro, que a pessoa está tanto tempo ali com elas, que aí, a cada ano que passa, elas vão diminuindo alguns custos, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, muitas vezes o empresário pensa, não vou fazer seguro porque é muito caro. Cara, se você vai fazendo, vai mantendo os bônus, vai ganhando os bônus, né? Hoje, dependendo, um exemplo que a gente tem aí é seguro veicular, né? Então você vai tendo, de acordo com o que você não usa, você ganha bônus e isso vai diminuir até o que você paga. Por quê? O que aumenta um seguro? É o sinistro, ou seja, o uso. Quando tem muito roubo, quando tem muita batida. Porém, você faz uma apólice seguro, o que acontece com alguns, né? Ele tem uma apólice seguro e ele não usa, ele fala, eu não vou ter seguro não vou usar. O dia que ele cancela, é a hora que bate o carro. ele tem um problema. E aí ele fala, nunca mais fico sem seguro. Então, não deixe de fazer para que você possa realmente estar protegido. E cada ano que você não usa, você vai ganhar de desconto, que a gente fala aí dentro da seguradora, os bônus, né? Bônus tal. Então, assim, cada seguradora tem um nome. Mas é isso mesmo, é você não usando, você ganha bônus e fica mais barato. Porque você é uma pessoa que não usa, porém o seguro não é feito para usar. O seguro é feito para, se precisar, você ter ele. Não busque usar seu seguro, porque existe dor de cabeça assim. Imagina, você está com o seu carro bonitinho, de repente bate, você não quer andar com o carro amassado. Sim. Por mais que seja resolvido, não é mais o mesmo carro. Porém é o seguinte, seguro não foi feito para usar. Agora, a precificação precisa ter todos esses fatores para que você realmente não tenha o prejuízo de tirar o dinheiro do bolso para pagar uma indenização, para pagar um sinistro e tudo mais. Legal. Bom, voltando à questão da precificação, André, eu queria perguntar para você, na sua visão, qual é o maior erro de precificação que a galera comete? Onde que está, se vamos dizer assim, o maior problema, vamos dizer, onde está o coração do problema da precificação, e vamos falar da cabeça do brasileiro. Porque fora, a galera não existe a palavra desconto lá fora. A galera não... Eu acredito que um dos maiores problemas da precificação é colocar o preço do seu produto e serviço perante uma pesquisa de mercado. Ou seja, eu vou abrir um novo negócio. Digamos aí, vamos falar do marketing digital. Eu vou abrir uma agência de marketing. Aí eu faço uma consulta... Social media, né? Social media que fala, né? Social também. media, beleza. Eu vou fazer um atendimento lá, tal, eu faço uma consulta. A empresa A cobra, sei lá, R$1.000. A empresa B cobra 1.200. A empresa C cobra 1.100. Eu vou entrar a 950. Eu não sei qual é o processo que essas empresas têm. Eu já entro mais barato, mas e qual é o meu processo? Então, o maior erro é fazer a sua precificação em cima de uma pesquisa de mercado sem entender as suas necessidades, sem entender o seu custo, porque o seu custo é diferente, porque você tem uma estrutura diferente. Às vezes essa pessoa ela tem uma demanda muito grande. Um exemplo, vamos pegar aí Atacadão da vida. É tudo em atacado, gente. Ele vende fardos. Como é que um mercadinho vai competir com o Atacadão? E aí eu vou fazer uma pesquisa e eu vejo lá, sei lá, o açúcar... R$8, eu nem sei se é isso, mas um exemplo, o saco de arroz a R$16. Eu vou colocar o mesmo preço do Atacadão, sendo que eu compro
por unidade, pagando mais caro, como é que eu vou sobreviver? Aí, às vezes, o que o empresário faz? Ele pega cartão de crédito, cheque pré-datado, faz tudo, monta o negócio dele, faz a pesquisa de mercado, eu vou entrar mais barato para me dominar o mercado. Ele é engolido pelo mercado, é diferente, porque ele colocou uma precificação sem entender as necessidades dele, sem entender o que ele precisa de margem para sobreviver e crescer, porque senão ele vai morrer mesmo. E aí, assim, eu vejo aí, isso é uma pesquisa via Sebrae, onde a maioria das empresas tem uma margem muito grande, fecha no primeiro ou no segundo ano, porque não tem uma expertise na precificação, não tem uma expertise de... Você pode fazer análise de mercado, deve se fazer, só que qual que é a sua realidade? Às vezes a sua realidade é diferente do vizinho. Olhar a grama do vizinho é muito fácil, porque ninguém sabe o que ele faz para manter a grama verde. Mas o que eu falo para você? Cuide da sua grama, cuide da sua empresa, precifique, entenda seu processo, as suas necessidades de margem, porque não é só falar, vou colocar 50%, não. O que é 50% para você? Esse 50% ele precisa ter alguns pilares dentro da sua necessidade para continuar investindo, ter capital de giro, ter capital de reserva, etapas que só você vai saber com a sua equipe. Então, precificar é a sua empresa, não só análise de mercado, mas entender seu processo. Aí sim tem resultado. E sabe, André, eu como profissional do desenvolvimento humano, como terapeuta, eu vejo dentro dos relacionamentos, e é engraçado como o que acontece nesse mundo dos relacionamentos, isso acontece nas empresas, cara. É impressionante. A pessoa ela vai se relacionar, vamos lá, o cara vai para uma balada e vai se relacionar com uma menina, conhece a menina, aí depois, eu tô dizendo porque eles vêm falar comigo. Aí passa um tempo e fala, poxa vida, eu conheci ela, eu sou um cara tão capacitado e hoje a menina me largou. Aí eu pergunto, mas o que você fez? Como é que você se posicionou frente a ela? Ah, ela disse que ela gostava, que eu queria que eu fosse assim. Aí ele mudava o jeito dele, ele descia um degrau para atender a demanda dela. Então, por exemplo, ele é um cara que lê muito. Que ele trabalha muito. Certo. E ele tem isso é um padrão, isso é um bom patamar de um homem. Vamos dizer, é uma característica muito boa de um homem. Aí a menina queria que o cara descesse para estar junto com ela. E ele deixava esse universo bom para estar com ela. Aí ele descia o degrau para ganhar ela, para comprar ela, vamos dizer. Aí ela dava uma outra demanda, faz isso. Aí o cara vai. Quando ele viu, ele fez tudo, desceu vários degraus para estar até ela. E no final ela não deu valor pra ele. E largou o cara. E o cara ficou lá embaixo. Aí tinha que levar um tempo pra construir tudo de novo. Sim. No mercado a gente vê a mesma coisa. O cara chega pra se posicionar com precificação. Precifica-se já por baixo. Já começa se precificando por baixo, porque ele quer ganhar o mercado. Começa errado, mas segue aí. Não, aí ele vai fazendo todo esse processo. No final, o cara acha o outro mais barato que estão procurando. O cara que vem nesse processo, ele tá procurando preço, né? É leilão, cara. É leilão. Então, empresário, se você entrar no leilão, não espere nada menos do que sempre ter um cara que é mais barato. Não, hoje eu vou mandar essa parte que você tá falando do leilão, vou mandar também para um cliente nosso. Eu falei justamente com ele. Eu falei, deixa eu ver seu Instagram. Eu fui fazer um serviço de marketing para ele. E na hora que ele abriu o Instagram... Aí, diretor, essa aqui é pra você também, diretor. Ele abriu o Instagram dele, na hora que ele olhou, eu olhei o Instagram dele, ele falou bem assim, eu vi ele, eu falei, cara, seu Instagram é um Instagram de vendas, é uma página de vendas. Só que o Instagram ele é uma ferramenta de você se posicionar como uma persona, como você mostrar o seu Instagram como você sendo, vamos dizer assim, a sua imagem. Só que a sua imagem ali tá com uma imagem de venda. No mundo das vendas, do valor do dinheiro ali, quem der menos, leva. Sim. E você tá brigando por preço. Se alguém der menos, você vai perder seu cliente. É o leilão. É o leilão, né? Não adianta você entrar numa briga que você não consegue vencer. Só para você ter uma ideia, um posto de gasolina, ele entra com a margem mínima possível, mas ele ganha no volume. Sim. Agora o cara abre um posto menor, ele quer competir com um outro posto que é muito maior. Gente, não tem como. Se o cara já tem um volume de venda muito grande, como é que ele vai equipar? Porque é o seguinte, o preço de combustível é tabelado. Tem posto que é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas a diferença, a porcentagem é mínima. Eu quero trazer aqui uma ótica, Bruno, até mesmo você trabalha com relacionamento, e para você, empresário,
entender um pouquinho do processo dentro do relacionamento. Se você não precificar muito bem seu produto e serviço, sabe onde você vai ter problema? Na sua casa. Porque você não vai conseguir dar uma qualidade de vida para sua família. Olha que louco isso, Você né? vai ter que trabalhar dobrado e assim ainda não vai conseguir sustentar o que você precisa. Por quê? Aí você não vai ter uma família, você não tem tempo de qualidade com ninguém, nem com a sua esposa, nem com seus filhos, porque você tem que trabalhar igual um louco. E eu vejo muitos empresários aí não sabendo precificar seu produto e serviço, falando o seguinte: trabalho muito e não vejo lucro. Por quê? Ele não precifica bem o produto e serviço dele, ele acha que é trabalhar 24 horas que vai mudar isso. Você pode trabalhar 48 horas se pudesse e não vai mudar, sabe por quê? A sua taxa aqui está errada. Então você tem que fazer o quê? É fazer a correção da taxa, e aí sim, se você tiver uma taxa boa e aumentar sua produção, sua venda, você vai ter lucro. Mas se você não corrigir sua taxa, você pode trabalhar 24 horas, 70, o que você achar que você consegue. Só que você não vai ter o equilíbrio. E aí você vai ter problema no relacionamento, problema na família, esposa, filhos. Por quê? Uma família estruturada, ela também precisa ter recurso financeiro. Nossa. Não é só amor que sustenta uma família. Então você precisa ter realmente seu filho, sua esposa. Hoje Aquele ditado, né? A casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Cara, faltou dinheiro. Olha, então, 90% dos problemas de separação é por causa de dinheiro. 90%. E o pior, Bruno, ninguém entende que veio de uma precificação mal feita. Olha que louco, não, cara. Que veio lá da sua empresa e fala: não, mas eu vendo muito bem o produto. Ok, vende. Só que a taxa é muito pequena e você não sustenta a estrutura, porque não é vender mais. Eu vejo muito assim: eu preciso aumentar meu faturamento. Às vezes você não precisa aumentar seu faturamento, você precisa corrigir a sua margem, precificar seu produto e serviço. Aí sim, se você aumentar, digamos assim, você faz uma venda física, se você tem uma taxa correta, porcentagem bonitinha, alinhada à precificação, aí você entrar para um canal online, onde você vende mais, aí você muda o jogo. Mas hoje, do jeito que tá, você entrar para o online para vender, você vai aumentar seu problema. Legal. Porque não é vender mais, e sim ter uma precificação correta. Aí você pode mudar a estratégia para venda. Legal. André, antes de passar para... Eu queria falar depois um pouquinho também sobre o evento. Sobre o evento que nós vamos fazer, que vai ser dia 20, né? 28/10, um evento presencial, onde nós vamos trabalhar aí das 8 às 19 horas, ensinando você do zero. Você, mas eu não sou formado. É você que eu quero. Legal. Eu quero você empresário, você empreendedor que queira ter lucro e mudar o resultado da sua empresa. Onde você vai aprender do zero os pilares e ainda na prática com a sua empresa. Eu faço, normalmente a gente, na hora que fecha a turma, a gente organiza toda a equipe para que a gente tenha números reais. Não adianta eu fazer uma simulação, eu não vou fazer simulação, eu vou fazer números com os números da sua empresa. Então, lá nesse evento, vai acontecer no Hotel Fazenda Mato Grosso, aqui em Cuiabá, onde nós vamos ter ali uma expectativa de até 100 empresários, que nós vamos traçar o processo de ter lucro, de mudar o resultado da sua empresa. Mudar a sua mentalidade, porque às vezes eu vejo muito empresário, ele colocando o preço no produto com a capacidade dele. E você não precisa fazer o processo inverso. Não é você que vai comprar o produto, e sim seu cliente. Então, o seu cliente, se você tem valor, você tem toda uma estrutura, ele não está preocupado quanto que é. Ele quer saber o quanto ele vai levar para a casa dele. Porque preço é o que você paga e o valor é o que você leva. Então, precificar muito bem o serviço é ter lucro. E não é pensar que o seu cliente vai achar caro, porque às vezes é essa mentalidade que estraga o processo, Bruno. Porque assim, a nossa mentalidade tem um poder muito grande na estrutura da empresa. E às vezes você não quer passar para um outro nível porque você tem receio, porque você é limitado pelas suas crenças. Então, nesse evento, dia 28/10, novamente, em Cuiabá, Mato Grosso, no Hotel Fazenda, nós vamos ensinar você que não sabe nada de financeira, de administração, de gestão, é do zero mesmo, até o lucro da sua empresa. Um evento presencial, convida você a estar conosco e tem outra, dê o próximo passo para uma vida financeira
de prosperidade. Porque empresa que não prospera quebra. Então, se você não crescer, você vai quebrar. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu tenho mais de 20 anos de consultoria e eu tenho experiência para levar para você ter lucro na sua empresa. E, Bruno, lembrando também a nossa audiência a poder nos seguir, né? Seguir, legal, compartilhar. legal. Manda esse Boa. vídeo aí para aquele empresário que às vezes ele é um pouquinho teimoso ou às vezes ele não está informado que ele precisa melhorar o processo dele. Porque assim, ó, uma pergunta que muitos me falam, por que eu sei que eu devo precificar? É simples. Sua empresa está crescendo? Sua empresa tem capital de giro disponível? Sua empresa tem reserva de capital de emergência? Sua empresa tem inovação? Sua empresa tem projeto de ampliação já definido? Se você não tem nenhuma dessas coisas, você precisa urgente precificar. E se você tem, que você faça a correção para ver se realmente está na margem certa. Sobre essa questão da correção, você falou que a cada 3 meses seria bom a pessoa verificar. Isso, de acordo com... Porque tem alguns, digamos, setores que a correção precisa ser mais rápida, porque às vezes a inflação de produto é semanal. Aço, cimento e outras coisas. Então assim, já de cara para você que é empresário, revise, faça um exame de consciência no máximo em 3 meses do seu produto. Assim como também a gente pode dizer, faça um exame de consciência pessoal para ver se o seu valor, porque quando eu como terapeuta, eu posso dizer isso com todas as palavras, quando você se dá o valor, você vai se apresentar com valor. Você também, quando se dá o valor, você vai apresentar o seu produto com valor. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu chego para conversar com a pessoa sobre o marketing, sobre o valor dela, o valor de mercado da empresa dela, quanto que vale o produto dela. E eu vejo que ela não se vende como um empresário capacitado. Então, assim, pessoalmente, psicologicamente, se ele não se vende bem, ele faz a mesma coisa com o produto dele. Sim. Então, assim, é muito louco isso, né? Ver como que a pessoa ela não se vende e reflete na empresa dela essa questão, né? E o que eu ainda te falo, se você tem uma margem muito pequena, né, você não tem uma precificação muito bem feita, você não consegue entregar mais para o seu cliente. Porque assim... Fica engessado, né? Você fica engessado. Porque assim, eu vou pôr isso aqui, seria legal eu colocar um exemplo, uma embalagem diferenciada, mas não é caro porque eu não tenho esse dinheiro, porque a precificação está mal feita. Ou até mesmo no serviço de fazer um atendimento mais rápido, porque você aumenta a sua equipe. Então, o que você ganha com isso? Gente, você ganha muitas coisas. Então, precificando muito bem, você consegue fazer uma entrega melhor, você consegue investir até mesmo no seu cliente, sem ficar preso a eu não posso porque meu preço está muito justo, eu não tenho margem para isso. Uma vez eu vi uma pessoa que trabalha com ramo alimentício que ela me deu um argumento matador. Mas, cara, foi tão matador que eu sou bom de argumento, eu fiquei assim sem resposta. Eu falei assim, nossa, como que subiu o valor do lanche? E era um lanche. Eu falei, como que subiu o valor do lanche, né? Aí ele falou assim, sim, para atender você melhor. Cara, o que você fala? O que você fala? É ótimo isso, é bom. Porque assim, se você tem uma precificação, você preocupa com o seu cliente. Então, você sempre investe no bem-estar dele. Às vezes até numa cadeira, ou até mesmo uma experiência, um mimo. Né? Você fecha um serviço ali, de repente, você tem uma margem, você pode dar um mimo ao seu cliente. E ele, eu vou te dar um exemplo aqui de um restaurante que eu estou atendendo. O cliente fechou a conta, foi muito bem atendido e ele tinha opção. Ele ofereceu um café, ele não cobrava o café. Aí ele ofereceu um café para o cliente não estava totalmente satisfeito, mas na hora que ele viu que ele não pagou o café, nossa, gente, o que custa um café para um restaurante? Um café, cara. Ele recebeu um café pequenininho, o tamanho dessa xícara aqui, ele entendeu a entrega do restaurante. Então, às vezes, você precisa de pequenas coisas para conquistar seu cliente. Só que se não tiver margem, não tem jeito. Olha que sensacional que você falou. Foi uma entrega de valor, né? Sim. Ele estava precificando certo, mas ele entregou um valor que ganhou o cara. No final é dinheiro no bolso, né? Não, ele comeu tudo, tava tudo até bom, mas o café fez a diferença. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu estava em Ilhabela, eu fui atendido errado, o cara me cobrou o valor, era meu aniversário, cara. O cara me cobrou um espumante que você compra por aí, vamos dizer, se bem que o restaurante valia aquilo. Acho que a garrafa estava uns 200 e pouco. Era dia do meu aniversário, ele me trouxe errado o vinho, me cobrou por isso. Eu falei que era meu aniversário, eu falei, cara, você vai me cobrar errado no dia do meu aniversário. Eu fiquei
Desculpa a expressão, eu fiquei putaço com aquilo. O gerente veio e me explicou por que ele tinha que cobrar. Cara, eu não volto nesse lugar, não é porque não vale. A comida tava excelente, olha, maravilhosa. É uma experiência ruim que você teve. É uma experiência ruim. E porque assim, o que custa pra ele uma garrafa de champanhe? a experiência é ruim. Então, Entendi. assim, se você tem uma margem que você consegue fazer alguns benefícios, até mesmo acontece muito em restaurante. O cara pede uma comida, não vem do jeito que ele pediu. Ou às vezes faltou a compreensão de alguma das pessoas, ou do garçom, ou até mesmo dele entender como é que é o processo. Mas se você traz um mimo para ele, ele fala assim, gente, eles erraram, mas eles se preocuparam comigo. Você ganha o cliente mesmo no erro. Sim. Porém, se você não tem margem para isso, Não, gente, se ele como é que falasse, você faz? se ele falasse para mim, cara, você me desculpa, nós entendemos errado. Vamos dizer que ele achasse que era uma malandragem minha, e não foi. Mas vamos dizer que ele realmente acreditasse nisso. Ainda assim, se ele fosse um cara esperto, ele iria conversar comigo, ver até onde eu sou capaz de mafiar a empresa dele, o restaurante, ou de beneficiar ele fazendo um bom elogio. Porque eu fui primeiro, saí de lá, fui lá no Google Maps, coloquei minha uma estrelinha e contei meu caso. E várias pessoas também curtiram o meu comentário. E assim, um cliente insatisfeito, ele tira 10 clientes. Agora, um cliente satisfeito, ele traz 20. Por quê? Ele sempre vai ter aquele pequeno detalhe para contar. Que às vezes você acha que é absurdo, não é. Então você ganha o cliente com pequenas coisas. Só que se você não tem uma margem para fazer essas pequenas coisas, você fica refém de fazer o quê? A corrida dos ratos que a gente fala, né? Ser a média. É uma empresa mediana que não oferece nada demais. E aí você quer que o cliente pague mais ou até mesmo você quer que a sua empresa fique cheia, né? Tem vários clientes, mas você não oferece nada diferente. O ser humano, ele gosta de ser bem atendido e ser, no mínimo, reconhecido. Legal. Então, se você não consegue um bom atendimento ou reconhecimento, infelizmente você não gera valor. E aí você fica refém do quê? Do leilão. Então, assim, quanto que você cobra? O cliente não está querendo saber os detalhes, ele quer saber quanto que ele vai pagar. Legal. E aí você vai fazer o quê? A sua empresa sempre fica defasada a não crescer, porque ela não tem margem para crescer. Não tem margem, né? Quem trabalha com um leilão, a margem é muito pequena, não sustenta o comércio, o empreendedor, o empresário, não sustenta nada. Porque margem pequena é só para atrair com estratégia. Se não tem estratégia, é prejuízo. Então, eu sei que o podcast é seu, mas eu tá engasgado aqui. Pessoal, me ajuda a fazer perguntas. Então, deixa na descrição aí do vídeo outras perguntas que nós vamos trazer isso aqui para o André depois, né? E também, André, mais uma vez lembrando do nosso evento, né? Dia 28/10, né? 28/10, Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, um evento presencial, onde você do zero vai aprender a ter lucro, precificando muito bem produtos e serviços, independente da sua atividade. Parte da beleza está incluso. Arquiteto, advogado, todas as atividades estão inclusas, independente do seu produto. Por quê? A estrutura, os pilares são os mesmos, mas eu vou pegar os seus números e te ensinar a ter lucro da sua empresa e ter resultado para que você possa crescer, que você possa desenvolver seu negócio. Então, saiba precificar muito bem seu produto e serviço, que vai te levar para o próximo nível. Bruno, quero agradecer mais uma vez. Deixe seu Instagram aí para o pessoal te encontrar. Como faz para encontrar o Bruno? Editor Felipão, coloca lá na descrição pra gente lá, Bruno F. Correa 21. Pode me chamar lá no inbox lá para qualquer tipo de trabalho, qualquer troca de ideias. Desenvolvo trabalhos na área social, com projetos, música, com crianças, como terapeuta também. Tá bom? Eu queria agradecer aqui, estar com você, ter essa parceria, ter a sua amizade. É uma honra, né? Parabéns pelo seu trabalho. Missionário também, viu? Depois ele vai contar a história dele. Ele deve ter contado um pouco já, mas um grande missionário aí também. Então, muito obrigado, André. Bruno, eu que agradeço a sua contribuição aqui para você com as perguntas. Não esqueça de seguir nosso perfil. Encaminhe esse vídeo para todos os empresários e empreendedores que precisam entender um pouquinho de precificar, que eu sei que muitos empresários ele têm
até mesmo pessoas para fazer, mas eu falo para você, empresário, aprenda o processo, não precisa executar, mas só aprenda, para que você não fique refém de quem faz e você entende os passos. Lembrando, o nosso Instagram, o meu Instagram, andreborges.oficial, e também aqui o canal Podcast do Borges. É um canal que nós trazemos empresários e conteúdo que possa te ajudar, você empresário, você empreendedor, a melhorar e ter resultado sempre em alta performance. Quero agradecer e não perca o próximo episódio do empreendedorismo, do empresário que precisa melhorar e ter resultado. Aqui você vai encontrar todo o conteúdo necessário. Obrigado, Bruno. Obrigado a você. Não esqueça, clique no link, compartilhe esse vídeo para que você possa também ajudar outras pessoas, como nós estamos fazendo aqui, levando essa contribuição com conteúdo para te dar resultado, te dar lucro. Obrigado.